Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Memória Capixaba, nosso projeto sobre história do Espírito Santo. Uma leitura sobre esses 500 anos de história do Estado, desde o descobrimento do Brasil, a, a colonização do solo espírito-santense em 1535, depois o aniversário de Vitória que a gente comemora desde 1551, o estabelecimento das colônias, né, dos primeiros colonizadores com os jesuítas, né, e depois a expulsão dos jesuítas, né, as invasões holandesas, inglesas, francesas que aconteceram aqui, e esses primeiros 300 anos, né, até o estabelecimento também as capitanias hereditárias, depois a vinda da família real para o Brasil, que impactou diretamente o Espírito Santo, e depois as colonizações que aconteceram no Segundo Império, a independência do Brasil, a vinda de alemães e de suíços e poloneses e italianos para cá, no meados do século XIX. Toda essa história incrível do Espírito Santo, que está sempre assim relegada a um segundo plano da história do Brasil, mas a gente tem que dar um jeito de reverter esse quadro e trazer o Espírito Santo à luz do Brasil, para que a gente possa entender, né, de onde a gente veio, onde a gente está hoje, para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, né? Claro que, na minha opinião, como libertário, com menos Estado, né, não dá para extingui-lo, mas com o Estado o menor possível, gente. Sem esse monte de imposto, fiscalização e cobrança, que a cada vez que a gente vê um avanço tecnológico, o Estado fica com a mão maior ainda sobre nós. Ninguém resiste a isso, né? Uma hora você para e fala, eu vou embora, né? E não tem como sustentar esse mastodonte gigantesco que é o Estado brasileiro, né? Brasília e todos... Bom, vamos lá, vamos voltar então agora hoje, gente, na máquina do tempo. A gente gira aqui a nossa máquina do tempo e vamos voltar para o ano de 1927, quando aconteceu em São Paulo uma enorme reunião para a comemoração, em 12 de novembro de 1927, do segundo centenário da cultura do café no Brasil, que aconteceu em São Paulo, no final do ano de 1927, ainda durante o governo do presidente Avidos. E Florentino Avidos ficou entre 1924 e 1928. No ano de 27 já estava estabelecido quem seria o seu sucessor, que era o Aristeu Borges de Aguiar, que estava à frente dessa participação do Espírito Santo e dos seus resultados nas nossas enormes plantações, dessa exposição que aconteceu em São Paulo em 1927. E a revista O Malho, que é uma revista incrível, né, gente, publicada no Rio de Janeiro nos anos 20, 30, com muitas fotografias, era uma ilustrada, né, linda revista, e ela traz todos esses detalhes, né, da comitiva capixaba que foi até o estado de São Paulo, até a capital, para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa produção agrícola, né, especialmente café, cacau e outras, né, culturas que nós temos aqui no Espírito Santo, tínhamos, né, nesse período de 1927, claro que já era uma história do cultivo das terras capixabas desde o século XVIII, XIX, início do século XX. Né? As coisas não mudam assim tão rápido. Né? A gente veio da monocultura da cana, que a gente estuda lá no primeiro e segundo grau, né? Depois a monocultura do café, né, que sempre foi problema para o Espírito Santo e para o Brasil também, né, por conta da concorrência internacional. Nunca coloque seus ovos numa só cesta. E o Brasil fez isso com a cana-de-açúcar. Depois teve um monopólio durante algum tempo, pouco tempo, e depois a concorrência arrasou com os nossos plantadores, cultivadores de cana-de-açúcar, né? E depois o café, como monocultura também. As outras eram culturas muito incipientes, né? Pouquinho de cacau no norte ali,
sul da Bahia, norte do Espírito Santo, que noroeste também não deu certo, né? Por conta das pragas e das enchentes, das secas, etc. Não deu certo. Apesar do Espírito Santo ainda insistir ali, antes da Revolução de 30, nesse plantio de cacau, né? Que a gente já sabia que não dava certo, né? Bom, quem acorreu até São Paulo para participar dessa exposição do café, do bicentenário do café, foram o Aristeu Aguiar, que era secretário de Estado, né? E o Moacir Avidos, que os dois estão juntos aí nessa foto, né? Moacir Avidos era filho do presidente Florentino e responsável também por todas aquelas obras de reformulação, aformosamento, digamos assim, de Vitória, né? Com demolições e tudo. Ele era diretor dos serviços de melhoramentos da capital, né? O SMV. E ele foi também a São Paulo, né? O presidente Florentino não foi, não sei porquê, né? Ele não participou desse evento. Não sei por que ele não foi. Mas mandou o secretário como diretor dessa exposição capixaba, né? E mandou também o seu filho. E as fotos são incríveis, gente. Tem umas fotos lindas aqui mesmo. Aqui a gente vê os representantes do Espírito Santo, o Geraldo Viana está ali na foto, o Aristeu está ali também posando junto com o deputado Geraldo Viana e junto com outros representantes de outras cidades do Brasil plantadoras de café, né, como São Paulo, né, e Minas Gerais, né. Aqui também eles estão no café, né, tomando um café, aí você vê o Aristeu de óculos, né? E à esquerda dele a gente vê o Moacir Avidos, né? Nessas fotos incríveis. E aí são as vitrinas estabelecidas lá no Parque de Exposições, né? Mostrando os produtos capixabas, né? Tudo muito bem acondicionado, tá, gente? Com latas e potes de vidro, tudo muito bonito, tá? A coisa foi muito bem organizada. O Espírito Santo sempre teve esse apreço aos detalhes quando se tratava de expor seus produtos fora, né? Isso sempre foi assim. Em todas as exposições, a de Nova York, a de Londres, sempre que havia uma exposição internacional, na França, em Paris, o Espírito Santo sempre mandou seus produtos, seus cultivos, né, para apreciação de futuros compradores, né, importadores na Europa e também nos Estados Unidos, né. Então o texto é bastante interessante, da revista O Malho, e chama-se Ecos do Congresso do Café. Eu vou deixar vocês aqui numa foto, deixa eu ver uma foto mais bonita aqui. Cadê? Aqui, deixa eu ver se tem os representantes capixabas com as suas esposas, né? Tá aqui, gente, ó. Chamados delegados, né? Eles foram delegados, né? Receberam uma delegação, tal, vamos lá. Então a publicação é do dia 12 de novembro de 1927 e o título Ecos do Congresso do Café, com o subtítulo Resumo da Conferência, que sob o título acima realizou o Dr. Aristeu de Aguiar em São Paulo. Cumprindo este grato dever, quero falar-vos do Espírito Santo em suas possibilidades para atender à gentileza do convite dirigido ao meu Estado, pela esforçada Comissão Central organizadora do bicentenário da introdução do cafeeiro no Brasil. Então, 1727, 1827, 1927. Então, foi estabelecido ainda durante o período da primeira metade do século XVIII, por ordem do governo central em Portugal, nas Cortes de Lisboa, que se fizesse um planejamento na colônia do Brasil. O Brasil era colônia, né? Capitania do Espírito Santo, um planejamento estratégico para a plantação de café. Claro que já havia aqueles enormes engenhos de cana-de-açúcar, refino de açúcar e tudo, produção de aguardente no Pernambuco, né, em Recife, no interior do Pernambuco, também no Rio de Janeiro, né, em São Vicente, na capitania de São Vicente.
e também nas Minas Gerais já havia essas enormes, enormes fabricantes de açúcar refinado que era exportado, e também as canas, né? Também o pau-brasil para fazer tinta, né? Então, essas plantações já estavam estabelecidas há pelo menos um século, né? E aí veio o café em 1727. Então, o Espírito Santo ocupa hoje um lugar de vanguarda entre os irmãos da Federação. É um território um pouco maior que 40 mil quilômetros quadrados, uma população de 450 mil habitantes, arrecadação de 30 mil contos de réis anuais, né? O que lhe confere, sem dúvida, a primazia entre os demais estados na produção per capita de café. Per capita, tá? E, por enquanto, como podeis facilmente verificar no mapa, somente uma parte do estado concorre na produção, estando a outra, aliás, riquíssima, entre o Rio Doce e São Mateus, ao norte, subindo para o estado da Bahia, na divisa lá até o Mucuri, com suas reservas prodigiosas, inteiramente intactas, denunciando a sua radiosa e refulgente predestinação para o futuro próximo. Então havia necessidade de colonização do norte do Espírito Santo, até por conta das divisas com a Bahia, que sempre foram limites contestados, né? Difíceis ali, desde tempos imemoriais. E o norte do Espírito Santo estava inabitado, gente. O estado inteiro tinha 450 mil habitantes. A maioria desses habitantes estavam na região sul, de Cachoeira até o Itabapuana, e na região de Vitória, né? E Vila Velha e tal, Viana, Cariacica, Serra, etc. O Espírito Santo, então, havia essa possibilidade de se ampliar essas plantações, esse cultivo, uma policultura, né, na região norte, até o Rio Doce, até São Mateus, né, até o Rio São Mateus. Ali se encontram as melhores terras do estado, o que se atesta pela própria exuberância da floresta e também pela análise química do solo, né? Já se fazia essa análise química desde o final do século XIX, tá, gente? E era claro que antes era feita na tentativa e erro, empiricamente passado de forma oral, pelos índios, depois pelos primeiros colonizadores, essa mistura de índios com colonizadores, mamelucos, etc. Aí a vinda dos escravos e tudo isso foi criando uma amálgama que hoje dá essa minha cor aqui, né? Que é essa mistura de povos, né? E depois ainda vieram italianos e alemães e pomeranos e suíços, etc. Então o Brasil é isso, essa miscigenação maravilhosa, né? Culturas diversas, né? As principais culturas do Espírito Santo são as do café, cana-de-açúcar e cacau. Havia também feijão, arroz e outras pequenas culturas, né? Mas não era uma coisa importante ao ponto de você precisar escoar essas produções menores para exportação. Era tudo para consumo próprio, né? Produzimos ainda, tá vendo, o milho, farinha, a farinha da mandioca especialmente, o feijão, o fumo também era produzido aqui, o arroz, batata e frutas, né? E não constituem, porém, atualmente nenhum desses últimos produtos objetos de culturas especializadas, né? Não havia a necessidade de um manejo operacional de forma que saísse dali uma produção que precisasse de escoamento via férrea ou via caminhões, etc. Não havia necessidade. Em 1926, 27, né? O que tem sido resultado da inclinação do lavrador espírito-santense para a lavoura do café, em virtude do preço, né, altamente competitivo, compensador. Então valia a pena o cara acabar com toda a sua plantação e plantar café. Isso aconteceu e acabou dando problema depois, né? E também a falta de braços, né? Havia falta de mão de obra. Havia muita fome, gente, nessa época aqui no Espírito Santo, tá? Estou lendo aqui, lendo muito, e havia muita fome, havia seca, muita seca, especialmente no noroeste, e muita fome também. E a lavoura da cana de açúcar, né? Aí ele faz um paralelo, né? A cana é cultivada em todo o estado por pequenos agricultores, havendo grande número de engenhos que produzem aguardente e açúcar refinado. Em regra, a lavoura de cana é manual. Até havia algumas fábricas, né? Se chamava desse jeito,
com aqueles apetrechos e equipamentos e aparelhagens e maquinários e tudo, vindos até da Alemanha, né? Mas era uma fabricação muito incipiente, muito pouco mecanizada, tudo feito à base de lombo de burro, lombo de boi e lombo né, de gente mesmo. Nos municípios de São Pedro do Itabapuana, lá no sul, divisa com o Rio de Janeiro, também Itapemirim, em Anchieta, também em Colatina, essa cultura é feita em larga escala por processos mecanizados. Aí já era uma coisa mais industrializada, se é que a gente pode chamar assim, né? Nos municípios de Itapemirim e Anchieta, os dois contendo, claro, os seus portos para escoamento dessa produção, o porto da Barra do Itapemirim e também do Benevente, né? Existem duas usinas grandes, né? Ditas grandes, não eram grandes, né? Mas para o Espírito Santo era grande, né? Que é a usina de Paineiras e a usina de Jabaquara. Paineiras lá em Itapemirim e a de Jabaquara em Anchieta, né? A de Palmeiras, com capacidade para esmagar 600 toneladas de cana, aquela moagem de cana, né? Com aparelhamento todo movido a eletricidade, olha só. A usina adota processos mecânicos de cultivo, alcançando rendimento de até 60 toneladas por hectare, né? A safra atual da usina de Paineiras é de 25 mil sacas, né, esperando para o ano de 1928, no final do governo do Florentino, 80 mil sacas. Né? O transporte da cana é feito, então, pela estrada de ferro do Itapemirim, que é de propriedade do Estado do Espírito Santo, que havia sido vendida, nessa época, para a General Electric. Aí tem aquelas controvérsias que eu já comentei com vocês em outros vídeos aqui do canal Memória Capixaba, sobre esses contratos fechados pelo presidente Florentino Avidos com a General Electric. Aí existem a americana, né, GE, e aí existem várias controvérsias nesses contratos que foram feitos sem licitação, né, mas aí é um assunto, se você quiser mais detalhes, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses contratos, né, que havia gente que não concordava com o contrato, que havia propina, que havia pagamento percentual por fora, aqueles 10%, né, que a gente sabe. Mas, né, a gente tem que estudar mais para se aprofundar. Eu falei da usina de Paineiras, que estava produzindo 25 mil e poderia chegar a 80 mil sacas toneladas na safra anual de toneladas de cana-de-açúcar lá no Itapemirim. Em Anchieta, na usina de Jabaquara, no Vale do Rio Benevente, a 18 quilômetros do Porto de Anchieta, essa usina não era estatal, era uma usina particular. Em Jabaquara pertencia a Pedro José e companhia, muito bem aparelhada, dispondo de 1.500 hectares próprios, muita terra, né? Além de contar com as lavouras nas suas imediações, cortadas pela estrada de ferro Anchieta e Alfredo Chaves, né? A estrada de ferro do litoral, em construção, passará em Jabaquara, abrindo grandes possibilidades para a referida usina, a usina do senhor Pedro José, que se situa em uma zona de abundante fertilidade, aquela região realmente muito fértil, né? Toda banhada pelo rio Anchieta, pelo rio Benevente, né? E realmente havia grandes possibilidades, né? Mas isso acabou não acontecendo. O meu estado, diz aí o Aristeu Aguiar, que foi o representante do Espírito Santo nessa empreitada a São Paulo. Estou falando dos 200 anos, de comemoração dos 200 anos do estabelecimento da cultura do café no Brasil. O Estado oferece condições especialmente favoráveis ao desenvolvimento da indústria açucareira, aqui ele está falando do açúcar, né, da cana, que também era um produto de exportação importante para o Estado, né, pelas vastas extensões territoriais em que se pode fazer, com desmarcada vantagem, eu não entendi isso desmarcada, né, a cultura da cana e pela facilidade de transportes em rios francamente navegáveis e também estrada de ferro, que em percursos relativamente pequenos levam o açúcar até o porto para ele seguir para exportação. Tanto exportação que eu poderia chamar interna, quanto exportação, né, para a Europa, Estados Unidos, etc. O custo da produção da cana no Espírito Santo pode ser reduzido a cerca de 125 mil por tonelada, posta nas fábricas, e a produção em terras trabalhadas atinge até 100 toneladas, né? Perdão, gente,
125 toneladas, né? E pode chegar a 100 toneladas por hectare. Aqui ele fala de 125 mil réis por tonelada, né, de cana na produção, e pode chegar até 100 toneladas por hectare. Aí ele fala também do cacau. O desenvolvimento da lavoura do cacau no Espírito Santo em 1917, então nessa última década, entre 17 e 27, localizado no baixo do Rio Doce, entre Colatina e o Oceano Atlântico, né? Por enquanto, está circunscrita às terras vizinhas ao Rio Doce, mas em franca expansão para o norte e para o sul, em terrenos ótimos para a cultura. A área plantada para o cacau é de 3.500 hectares. O cacaueiro, no Espírito Santo, produz em 4 anos, rendendo 100 arrobas de sementes secas por 1.000 pés. E, em algumas vezes, o produto é de primeiríssima qualidade, o cacau, que depois era exportado, né? O governo tem cedido gratuitamente terras para os plantadores, gratuitamente, segundo Aristeu Aguiar, que era o secretário na época, e os auxilia com fornecimento de sementes, mudas, material para construção e de secadores, né? Porque a semente do cacau tem que ser seca. É uma semente de polpa muito saborosa, né? Um pouco amarga. O cacau tem que ser despolpado, retirada a semente, né? E a semente precisa ser seca. E antes era feita como era o café, secando no terreiro. E isso até a virada do século XIX para o século XX. Aí veio a mecanização, a energia elétrica, e essa secagem era feita então por aparelhagem específica chamada secadores, né? A exportação do cacau poderá ser feita pelo Porto de Regência, né, na barra do Rio Doce, que deságua lá na Regência Augusta, né, para onde o governo do estado já organizou um serviço regular de navegação. Então já havia serviço de navegação por dentro, subindo o Rio Doce. O rio é navegável até o porto final. Existe um serviço regular de navegação instituído pelo governo do estado, que acaba de adquirir e armar um vapor medindo 21 metros de comprimento, 6 metros de largura, o vapor do Paraná, né? 45 centímetros de calado, com capacidade para 25 toneladas, a fim de atender ao transporte até a Laje, de Laje até a Regência, né? Passando por Colatina e também por Linhares. Ele vinha parando nos portos, né? E fazendo esse carregamento desse cacau do Rio Doce e levando até os portos para exportação lá na Regência. Bom, aí volta para o café. A cultura do café no Espírito Santo, sem dúvida, é esplêndida a situação de relevo, né, nacional em que se encontra e aparece na minha terra desde 1812. Então, no Brasil, o café já estava estabelecido desde meados do século XVIII. No Espírito Santo, foi logo depois da vinda da família real para o Brasil, Dona Maria I e Dom Pedro I, em 1808. Aí houve toda uma reformulação político-administrativa no Brasil inteiro, por conta da vinda da família real portuguesa para o Brasil, o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro. Então tudo foi modificado a partir daquele momento ali, tudo. Inclusive o novo mapeamento, geógrafos foram mandados para o Brasil inteiro para remapear tudo e fazer um panorama escrito, bem orográfico, de forma que se pudesse estabelecer novas políticas do Reino de Portugal, que era agora a cabeça no Rio de Janeiro. De acordo com a última estatística, sobe a 240 milhões de pés de café existentes no Espírito Santo, dos quais 76 milhões ainda não entraram em produção. É muito pé de café, hein, gente? A média das árvores plantadas por hectare é de 1.000 pés por hectare em 1927. Há recenseadas, hoje, 20 mil propriedades cafeeiras, mais ou menos, 19 mil, né, segundo números aqui, 19.155 propriedades plantando café no Espírito Santo em 1925, 1926, num surto admirável de desenvolvimento. Todo mundo correu para plantar café. O cara tinha uma terrinha, opa, vou plantar café. O governo está comprando, né?
Não havia escoamento privado, né? Eu tenho o meu caminhão, eu vou encher o caminhão, eu vou levar até o próximo armazenamento, e do armazenamento vai sair para o porto, eu estou bancando tudo, não. Tudo era feito pelo governo. Maravilhoso, né? Para arrecadar aqueles impostos lindos que a gente ama, né? E são quase 20 mil propriedades rurais plantando café. O meu estado, que exportou em 1892 280 mil sacas de café, 10 anos depois, em 1902, já estava exportando 650 mil sacas de café. Em 1912, houve uma queda, né, para 560 mil sacas. Houve um declínio acentuado nesse período pré-Primeira Guerra Mundial, manifestado nos anos que sucederam entre 1901 e 1910, um desânimo nessa plantação de café. Aconteceu nesse período, entre 1901 e 1910. A gente tem que entender por que houve esse decréscimo, né, na lavoura do café no Espírito Santo nesse período, 1901, 1910, né? E em 1924, o Espírito Santo já estava exportando 1 milhão e 300 mil sacas de café. Em 1920, mais ou menos a mesma quantidade, né? 1 milhão e 300, 1 milhão e 200. Em 1926 também a mesma quantidade. E ainda a safra estimada para o ano de 1928, segundo estatísticas da Secretaria da Agricultura do Estado do Espírito Santo, 1 milhão e 900 mil sacas para 1928. Então, haveria um acréscimo de 500 mil de sacas ou mais, né, em 1928. Só no município de Alegre, que possui 10 milhões de pés de café, que ainda não concorrem na produção, espera para o ano 1 milhão de arrobas de café. Só Alegre, né, no sul do Espírito Santo. É de conveniência notar, meus senhores, que as terras consideradas as melhores para a lavoura cafeira ainda estão em plena mata virgem, no Vale de São José e também no Vale da Lagoa do Paraná, né? Esse discurso que eu estou lendo para vocês aqui, gente, é desse homem aí, ó, que era o secretário de Agricultura na época, já era o futuro sucessor do Florentino Avidos, que é o Aristeu Aguiar, e ele está falando, esses números que eu estou dando aqui para vocês, aí, ó, em São Paulo, em novembro de 1927. Estava discursando, falando exatamente o que eu estou lendo para vocês aqui. E aqui, gente, é interessante da gente ver aqui atrás do Aristeu Aguiar uma propaganda da Guarani Filme. A Guarani Filme era uma enorme produtora de cinema, na época, em São Paulo, e esse discurso foi filmado, gente. Esse evento todo foi filmado. Eu vou fazer uma busca, espero que não seja mais um daqueles filmes perdidos, né? Que seria um filme incrível da gente ver, da participação do Espírito Santo nesse bicentenário das plantações de café no Brasil, né? Seria maravilhoso encontrar esse filme. Vamos procurar. Para aprimorar a lavoura do café, diz aí o Aristeu Aguiar, ainda hoje, especialmente no norte do estado, muito carece de modernos processos de colheita e beneficiamento. O governo, então, instituiu um decreto número 6.519, de dezembro de 1924, um serviço especial para inspeção da cultura e também instrução dos cafeicultores no método de melhor plantar o café. Interessante, né? Isso aí é interessante. E você criar uma espécie de entidade que vai ajudar o plantador, né, o agricultor. O mesmo serviço tem a seu cargo a vigilância das plantações contra os parasitas e também como atacar esses parasitas, né? Que remédio colocar para evitar essas doenças do café. O serviço opera por meio de agentes técnicos itinerantes e por intermédio de campos de demonstração instalados nas fazendas, nos quais são dados os tratos convenientes, né, a essa plantação que pode ter uma espécie de doença qualquer, de conformidade com as práticas e resultados obtidos nos centros da cultura mais adiantados, como São Paulo, por exemplo, né? Então, São Paulo já tinha uma forma de combater melhor essas pragas do café. Então, as fazendas, esses sítios que plantavam café no Espírito Santo, estavam utilizando esse serviço itinerário de técnicos agrícolas, né,
para ajudar no combate às pragas, né? Claro que usando aqueles venenos, né, gente? Deixa eu ver, tem sido de grande alcance o serviço que vai despertando vivamente a atenção dos colonos e fazendeiros, é claro, né? O cara quer ajuda, né? Ele não quer deixar que toda a sua plantação, todo o seu trabalho de uma safra seja perdido, né? Sem descurar do amparo necessário à lavoura do café, elemento decisivo quase único para a possibilidade dos nossos orçamentos, o governo se empenha atualmente em abrir novas fontes de receita, incentivando outras culturas, de modo a evitar decepções cruéis quando circunstâncias inevitáveis operassem numa desastrosa baixa na preciosa plantação, na preciosa produção, né? Então, como, por exemplo, uma praga, uma chuva, uma seca ou a concorrência. Que isso aconteceu nesse período aí. A concorrência veio muito forte da Colômbia, a República Dominicana, México, e o Espírito Santo sofreu muito nessa época. E logo depois veio a queda e o crash, né, que chama, da Bolsa de Nova York em 1929, e o mundo inteiro entrou em depressão, né? Obedecendo a tão patrióticos intuitos, iniciou o governo do Florentino Avildes, então, a sua campanha salutar, criando a regulamentação dos campos de demonstração agrícola, destinados à atuação fortemente benéfica para esses técnicos, né? Então, o agricultor foi levado a criar, então, dentro da propriedade, um pequeno campo para inspeção. Então, ele separou ali o seu cultivo, separou, sei lá, metade de um campo de futebol, assim, colocou ali, e ali seria um campo para observação e teste dessas pragas e doenças do café. De modo que o técnico do governo pudesse chegar ali de forma mais fácil, né, gente? Foram criados, então, 30 campos de demonstração agrícola e instituídos prêmios para as culturas de arroz, alfafa, trigo, mandioca, que esperam somente pelo braço realizador para prosperarem num alargamento e crescimento de pasmar, tal a fertilidade da terra e as condições que lhe asseguram um êxito brilhante no estado onde, felizmente, no momento, não conhecemos a desgraça das pragas da lavoura. Então, nessa época, não havia praga no Espírito Santo, né? Como aconteceu na Bahia, com a vassoura da bruxa no cacau, né? E as vias de comunicação? Está terminando já, né, gente? Mas, para atingirmos o apogeu do engrandecimento, em cujas escaleiras não arrefece o nosso entusiasmo sadio e patriótico, o Espírito Santo não tem descuidado de estabelecer a facilidade de comunicações, escoamento, né, da produção. Desde que o produto não tenha barreiras invencíveis, onerado de tributos pesados, vexatórios, obrigue sempre muito à distância aos mercados consumidores, a lavoura com a galhardeira atada ao pescoço, atiola-se e fenece. Então, são os impostos e também a forma como o agricultor vai tirar das suas terras essa produção agrícola, levar até uma estrada ou a um porto, para dali ser comprado, né, exportado. Existiam várias barreiras e ele fala de tributos pesados, né, que é uma daquelas barreiras difíceis de você transpor quando há muito imposto, né? E aqueles atravessadores que fazem a compra do café. Aí a bolsa de café, já existia a bolsa de café no Espírito Santo, mas ela foi arregimentada num instituto só nos anos 1940 com o estabelecimento da Bolsa do Comércio de Café do Espírito Santo, né? Cumpre, portanto, ao governo, em benemérita cruzada de salvação própria, que é de lá que vem os impostos, a arrecadação, né, gente? Incluir entre os mais desvelados zelos a imperiosa necessidade de pô-la em contato direto, imediato e fácil com o mercado de consumo, né? Então tem que fazer autoestrada para os caminhões, né? E também os portos, melhorar os portos, né? As estradas e tudo, para que esse produto seja escoado. Aí ele fala então das linhas férreas, né, da Leopoldina, que tem no seu território um total de 420 quilômetros de extensão, pondo a sua capital em direta comunicação com o Rio de Janeiro, por exemplo, né?
a Leopoldina, vai até a República, a Vitória Minas, atravessa então leste-oeste em 200 quilômetros de extensão, passa por Colatina, né? Vai até Cachoeiro de Itapemirim, e também se dirige às minas de ferro de Itabira, do minério de ferro, né, que já estava sendo extraído e exportado, né? E só chegou ao Espírito Santo depois, com o advento do cais de minério, lá no cais de Capuaba, cuja exportação será feita por um porto no Espírito Santo, em Santa Cruz ou em Vitória. Então acabou sendo em Vitória mesmo, né? Além dessas duas estradas de ferro, ambas particulares, né? No meu estado, diz o Aristeu Aguiar, várias outras, umas concluídas, outras em via de conclusão e outras apenas iniciadas, todas, porém, do estado ou de concessão estadual. Vê que a Vitória Minas e a Leopoldina eram particulares, né? A União não teve ainda oportunidade de fazer no Espírito Santo 1 quilômetro sequer de estrada de ferro. Ele dá aquela alfinetada, né, no governo federal, né? Além da Leopoldina, com os seus ramais, e a Vitória Minas, há no sul a aviação férrea do Itabapuana, ligando a sede do município de Ponte do Itabapuana a Bom Jesus do Norte, que fica no sul, o Bom Jesus de Itabapuana, que fica no norte do Rio de Janeiro, né? Com uma extensão de 33 quilômetros trafegados. A estrada de ferro do Itapemirim, com 50 quilômetros em tráfego. A estrada de ferro de Alfredo Chaves a Anchieta, com 33 quilômetros em vias de conclusão. E a estrada de ferro do Litoral, com 9 quilômetros concluídos, já estudada no percurso de Itabapuana a Vitória. Havia vários planos, né, para fazer essa ligação férrea, que seria maravilhoso. E, de repente, a gente entrou numa crise. Aí veio a Revolução de 30 e acabou havendo um alinhamento com a Alemanha de Hitler, que estava fazendo autobahn, estradas de rodagem de automóveis por conta de sua indústria automobilística maravilhosa, né? E o Brasil do Getúlio Vargas, vamos fazer autoestrada também. E parou de fazer ferrovia. Aí foi que o Brasil se deu mal. A estrada de ferro do litoral resolverá um problema da mais elevada importância para a economia do Estado. Então esse, gente, é o discurso aqui do Aristeu Aguiar em 1927, nessa foto que vocês estão vendo aí, na comemoração do 2º centenário do café no Brasil, evento que aconteceu em São Paulo em 1927, né? Foi um evento muito concorrido, e a gente vê as fotografias. O evento foi filmado, foi gravado pela Guarani Filme, e a gente tem que encontrar onde estão essas filmagens, né? Porque seria incrível se a gente encontrasse esses filmes, né? Então, pessoal, é isso aí. Aí o Aristeu acabou protagonizando esse evento, foi muito importante, né? E logo depois ele assumiu o governo. Logo depois de ter assumido o governo, aconteceu aquela trágica batalha campal aqui em Vitória durante as eleições, por conta da caravana liberal que estava percorrendo o Brasil, chegando ao Espírito Santo, encontrou armas aqui, houve tiroteio e morte, e daí por diante houve esses embates, inclusive no Rio, São Paulo, Paraíba, Minas, na Bahia, Alagoas. Aí João Pessoa foi assassinado e Getúlio Vargas deu o golpe. Aí o Espírito Santo entrou em, como a gente poderia chamar, de um período de pausa, de stand-by, né, que talvez a gente esteja pagando até hoje por isso, né? E, bom, esse é outro assunto que a gente pode tratar em outro vídeo aqui no canal, o assunto do estabelecimento do governo provisório do Getúlio em 1930 e a criação daquelas mirabolantes entidades como Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Escambalbras, né, e a famigerada consolidação das leis do trabalho, que colocou o Brasil numa sinuca de bico, né, que a gente não consegue se livrar até hoje, né? Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Curte, comenta, compartilha, 3 Cs, né, para ajudar a gente a continuar com esse estudo da história do Espírito Santo nesses 500 anos. Valeu, pessoal. Obrigado.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.